E a economista Helena Landau, diretora de desestatização do governo Fernando Henrique Cardoso, voltou a criticar o governo Lula. Landau, que votou no petista nas eleições presidenciais de 2022, manifestou-se por meio de um artigo publicado no Estadão na última quinta-feira. Na publicação, a economista apontou que o pessimismo, abre aspas, vai muito além da economia, fecha aspas. Helena também apontou que Lula acha que o único problema do país são os juros e que o petista está totalmente descolado da realidade, aspas novamente. Começou o mandato com a dívida representando 71,7% do PIB e pode terminar em 85%, fecha aspas. Perto de concluir o artigo, Helena Landau argumentou que, enquanto crimes de bagatela muitas vezes chegam até a Suprema Corte, decisões liminares perdoam dívidas de corruptos confessos, liberando muitos deles para voltar a fazer negócios com o Estado. Piotr, ela não é a primeira, né, economista que apoiou a campanha de Lula e agora tece várias críticas em relação à política econômica. Não é uma surpresa, o que surpreende é como esses economistas, tanta gente da Faria Lima, do mercado financeiro, teria acreditado aí que uma versão Lula 3 seria o quê? Diferente disso que a gente está vendo? Paula, a nenhum deles é dado o benefício da ignorância. Eles sabiam do que estavam falando, porque acreditaram é uma pergunta interessante. Mas eu costumo dizer que esse pessoal ligado à economia, sobretudo a Faria Lima, falamos disso na semana passada, eles de análise política eles não entendem absolutamente nada. Veja só que eles chegaram a acreditar, e esse era o argumento que eles usavam com muita frequência lá em 2022, é que o Lula de 2003 estaria de volta. Ignoraram o fato mais básico do governo Lula de 2003. Lá era o Palocci na economia, que tinha uma supremacia, não é só uma ascendência, ele tinha supremacia sobre o próprio presidente na área econômica. E naquele momento, qual era a dúvida sobre o governo Lula, herdando, obviamente, os 8 anos de Fernando Henrique Cardoso? Para onde vai a economia? Quem mandava na economia era o Palocci. O Lula 2, que foi todo aquele crescimento que todo mundo fala, era a China crescendo 15% ao ano e fazendo o mundo inteiro rico. Todo mundo vendeu para a China. Países com commodities, por exemplo, com excedente para vender, como é o caso brasileiro, também. Mais ainda, nesse caso. Ou seja, quando o Lula precisou só dele, das crenças dele, como agora, em 2023 e 2024, bom, nós temos aí 16 ou 17 meses de déficit na conta primária das contas públicas, ou seja, no cálculo das contas públicas. A gente não tem nenhuma ideia do governo, o plano de corte é horroroso. É ruim, é insuficiente. E mesmo assim levou todo esse tempo. Foi votado aí, na toque de caixa pelo Congresso Nacional. Por que eles chegaram a essa conclusão? Movidos ao quê? Eles que têm que explicar. Talvez tenhamos aqui algumas suspeitas, né? Desconhecimento político é uma. Mas mais que isso, é uma crença e uma irresponsabilidade. Porque todos os números estavam expostos ali, tanto do governo Bolsonaro, do que poderia vir a ser o Lula. Porque o Lula era exatamente o que foi a Dilma, porque a Dilma foi o Lula. Foi exatamente o pensamento do lulopetismo na economia. Né? Gasto, expansão fiscal, essas coisas todas, que eles sabem muito bem o que é. Daí se dizer arrependido, bom, tudo bem, que bom, mas você vai fazer o que agora? Vai dizer o quê? Então insista, vá lá, faça mais palestras, faça minha culpa, insista, conte para todo mundo, para a gente não cair mais de novo em acreditar em essas pessoas. Não que eu tenha acreditado, não que muita gente tenha acreditado, mas enfim, são pessoas que de alguma forma têm alguma influência. Por que acreditaram, por que foram tão a fundo dizendo, olha, o Lula 2003 voltaria, ignorando a coisa mais básica do que foi o governo Lula, que era o Palocci, que obviamente não voltaria ao governo pelas questões políticas que todos conhecemos. Agora, está aí. Só que agora nós temos um presidente que tem um consórcio praticamente com o Supremo Tribunal Federal, que é quem garante a governabilidade dele hoje, porque ele tem problemas políticos sérios no Congresso Nacional. Em condições normais de temperatura e pressão, você teria hoje já um processo de impeachment no Congresso Nacional. Mas a gente não tem essa normalidade no Brasil hoje. A verdade é que você não tem a normalidade política. Pode ser que nós comecemos a recuperar isso no ano que vem.